Miguel perguntou sobre sua esposa, e eles disseram que ela havia se casado 2 anos depois do incidente e que havia ido apenas uma vez visitá-lo e nunca mais apareceu. Não foram 5 anos sem ter aparecido. Foi praticamente todo o tempo que ele esteve naquele hospital, e como se não bastasse, se casou com outro, provavelmente com um homem que ele havia visto saindo de sua casa. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Já estava quase anoitecendo quando Miguel acordou. Ele estava confuso. Olhou ao redor, mas não reconhecia nada do que via. Aquele não era seu quarto. Ele tentou se levantar e viu que tinha um catéter em suas veias. O que aconteceu? Ele se perguntou. Forçou a sua mente por alguns minutos até que a sua última lembrança veio à tona. Lembrou como se fosse ontem. Miguel havia brigado com sua esposa e saiu de casa enfurecido. Na verdade, ela o colocou para fora de casa. Então, saiu dirigindo em alta velocidade. À medida que ele ia se lembrando dos acontecimentos, sua raiva ia aumentando. Mas o que houve depois disso não vinha em sua memória de forma alguma. Enquanto Miguel divagava em seus pensamentos, uma enfermeira entrou no quarto e ficou surpresa ao vê-lo acordado. Ela correu e chamou o médico. O médico o avaliou. Depois de se certificar que estava tudo bem, explicou o que aconteceu. Miguel sofreu um acidente de carro há 11 anos e estava em coma desde então. Miguel ficou chocado. 11 anos? Passei 11 anos em coma? Miguel se recompôs e perguntou onde estava sua família. O médico disse que não havia ninguém ali no momento, mas que seus familiares apareciam lá frequentemente. Miguel perguntou pela esposa Eliana. O médico disse que não sabia de quem se tratava. Miguel ficou irritado e questionou a competência do profissional. O médico disse que trabalhava ali há 6 anos e que não havia aparecido ninguém com aquele nome para visitá-lo. O doutor também explicou que apenas os seus pais e a sua avó iam visitá-lo. Minha esposa não vem me visitar há mais de 5 anos? Ou será que nunca apareceu? O dia em que ele flagrou um homem saindo de sua casa veio em sua memória. Eliane estava com um sorriso enorme no rosto e se despediu do homem com um abraço. Miguel se lembrava dele. Era um colega da turma de mestrado de Eliana. Miguel começou a pensar o quanto ela era uma ingrata. Ele trabalhava e dava sempre tudo o que ela queria, e ela o recompensa, o traindo friamente. Ela deveria estar se arrastando pelo seu perdão, mas ao invés disso, não aparecia lá há mais de 5 anos. Aquilo era tudo culpa dela, pensou, enquanto tentava conter a raiva. Ele estava sedento de ódio. Enquanto ele se perdia em seus pensamentos, o médico ligou para os seus pais, que apareceram rapidamente junto com sua avó. Sua mãe e a avó choraram de felicidade. O pai não disse nada, mas olhava para o filho com ternura. Miguel estava tão sedento de ódio que nem percebeu que seu avô não estava lá. Seus pais contaram que o avô havia falecido de causas naturais há alguns anos. Miguel sentiu a perda do avô. Ele teve um breve choque, mas se recuperou em seguida. E então, Miguel perguntou sobre sua esposa, e eles disseram que ela havia se casado 2 anos depois do incidente e que ela havia ido apenas uma vez visitá-lo e nunca mais apareceu. Não foram 5 anos sem ter aparecido, foi praticamente todo o tempo que ele esteve naquele hospital, e como se não bastasse, se casou com outro. Provavelmente com o homem que ele havia visto saindo de sua casa. A cada pensamento, ficava ainda mais nervoso. Miguel pretendia tirar satisfação assim que recebesse alta. Como ela teve coragem de fazer isso comigo? Pensou. Após alguns dias em observação médica, ele finalmente foi liberado. A primeira coisa que fez foi procurar a casa de Eliana. Sua família não queria dizer onde era, mas viram que ele iria de qualquer forma. E então, resolveram dizer o endereço. Miguel ficou furioso. Ela morava com outro homem na mesma casa em que eles moraram um dia. O homem se perguntou várias coisas durante o caminho. Era o mesmo homem ou era outro? Com quantos homens ela o havia traído? Será que ele estava feliz? Miguel não suportava essa ideia. Era demais para ele. Ao chegar na casa que um dia morou, ele pensou o que iria dizer. Antes de bater na porta, uma mulher apareceu atrás dele com algumas sacolas na mão. Ela estava em choque. Ela reconheceu Miguel assim que o viu. Não podia acreditar em seus olhos. Ela pensou em voltar para o carro, porém ele a viu antes que ela pudesse fazer isso. Miguel se aproximou e colocou tudo o que sentia para fora. Não mediu as palavras. Eliana não estava disposta a ouvir ofensas em sua própria casa. Pediu para ele se retirar e ele se recusou.
Ernesto, marido de Eliane, apareceu na porta após ouvir sua esposa gritando. Ernesto ameaçou chamar a polícia caso Miguel não fosse embora. E então, ele enfim saiu, mas não pretendia deixar aquilo para trás. Como aquela filha da mãe pode ser tão fria? Pensou. Miguel voltou para casa indignado. Em sua casa já não tinha mais nada sobre seu passado com Eliana. Seus pais haviam jogado tudo fora. Isso deixou bravo. Os pais se justificaram, dizendo que não tinha motivo para guardar nada sobre Eliana, já que tinha se casado com outro homem. Ele decidiu que iria esperar por uma oportunidade de falar com ela a sós. Precisava de uma explicação, do contrário, ele enlouqueceria. Passou uma semana vigiando os passos de Eliana. Ele precisava encontrar um lugar em que ela estivesse sozinha. Ela sempre ia de manhã para o trabalho junto com o marido e deixava os filhos na escola. Eles também voltavam juntos para casa e aos finais de semana iam fazer programas em família juntos. Estava difícil conseguir um momento oportuno. Mas finalmente, o momento que ele esperava chegou. Ele viu uma oportunidade de pedir uma explicação quando ela foi a uma livraria sozinha. Ele a seguiu até o local e esperou ela sair. Assim que Eliana saiu, Miguel a abordou. Eliana fingiu que não ouviu e foi em direção ao carro, quando de repente sentiu Miguel a puxar pelo braço. Eliana pediu para ele tirar as mãos dela, e Miguel disse que só ia embora quando eles conversassem, pois ela devia uma explicação a ele. Eliana se recusou, porém, ele não iria desistir. Então, ela resolveu ceder. Eles foram a uma lanchonete. Ela foi em seu próprio carro, apesar de Miguel insistir para que fossem juntos. Ao chegarem, Miguel sentou e começou a vomitar todos os questionamentos que o estavam deixando louco. Ele jogou na cara a traição que ela havia cometido. Eliana se lembrava daquele dia com clareza. Foi para uma consulta médica. Estava sentindo enjoos com frequência. Descobriu que estava grávida de seu primogênito. Chegou em casa feliz para dar a notícia e encontrou seu marido na cama com outra. Miguel estava com um sorriso sádico no olhar quando viu que ela tinha visto tudo. Eliana percebeu naquele momento que foi tudo de propósito. Ele não tinha a intenção de se desculpar e não demonstrava nenhum arrependimento. Aquela era a última vez que ele ia magoá-la. Apenas o mandou embora e não disse mais nada. Miguel a pegou pelo braço e começou a xingá-la, dizendo para ela se desculpar. Eliana perguntou se ele estava louco. Ele estava com outra em sua cama e era ela quem deveria se desculpar? Miguel havia visto um homem saindo de sua casa pela manhã daquele dia. Havia esquecido sua carteira e voltou para pegar. Era apenas um colega de Eliana para quem ela tinha doado os livros do mestrado, pois havia saído do mesmo por causa do ciúme possessivo de Miguel. Naquela época, Eliana explicou exatamente o que tinha ocorrido. Porém, ele não acreditou em uma palavra sequer. Ela estava cansada daquela situação. Aquela cena foi a gota d'água. E como se não bastasse, ele achava que era ela quem deveria se desculpar, sendo que foi ela quem flagrou ele na cama com outra. Naquele dia, ela disse que aquele era o fim e o mandou embora. Miguel cuspiu na cara dela e saiu furioso. Ele ainda teve coragem de levar a amante junto no carro e ela passou o tempo todo quieta assistindo a briga. Horas depois, naquele mesmo dia, Eliana recebeu uma ligação dizendo que seu marido havia sofrido um acidente. Ela também estava no hospital, mas por outro motivo. Havia perdido o filho no mesmo dia que descobriu a gravidez. Apenas foi no quarto em que seu ex-marido estava dias depois. Tudo o que sentia era nojo. Cuspiu na cara dele e saiu. De tudo o que ele havia feito, isso foi a única coisa que ela conseguiu devolver. Agora ele estava ali na sua frente, anos depois, insistindo que ela era uma traidora. Ela se submeteu a tudo o que ele quis e no fim só recebeu humilhações. Nada do que ela dissesse faria com que ele mudasse de ideia. Miguel estava convencido de que ela o havia traído. Havia-se passado anos, mas ele permanecia o mesmo. O homem esbravejava, xingando sua ex-esposa de todas as coisas possíveis. Eliana ouviu tudo calada. Após isso, ela resolveu dizer que o traiu. Era mentira, ela nunca o traiu, mas ela sabia que essa era sua melhor vingança, ferir o ego dele. Ela cuspiu na cara dele. Miguel ficou atônito. Foi a primeira vez que ela o enfrentou. Ele foi para o carro furioso e disse que ela ia pagar por tudo o que tinha feito. Ao ouvir aquelas palavras, Eliana sorriu discretamente. Ela estava feliz por vê-lo enfurecido. Já Miguel não tinha mais poder sobre ela. Que tipo de coisas você acha que as pessoas são capazes de fazer por conta do orgulho? Deixe a sua opinião nos comentários.
Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.